A história da Nicolucci, elétrica, iluminação decorativa e hidráulica, é um exemplo de coragem, luta, superação e conquistas do casal Wilson Nicolucci e Maria Terezinha Girotto Nicolucci. Eles começaram a trabalhar pesado, ainda crianças, na lavoura. Wilson no corte de cana e Terezinha na colheita de algodão e amendoim. Sonhando mudar a realidade da vida sofrida na roça, Wilson fugiu da fazenda e foi para Sertãozinho, onde conheceu Terezinha, e juntos deixaram um legado para os filhos, que orgulhosos contam a história da família Nicolucci. E ele então fugiu de casa e veio para a cidade. E aqui ele foi morando aonde lhe dava um abrigo. Então ele foi pulando de canto em canto, e quem durante um tempo depois abraçou ele e manteve ele em casa, e acho que morando 1 ou 2 anos, que foi mais ou menos na época que ele conheceu a minha mãe, eles namoraram e casaram, foi um primo dele, o Antônio Cardoso, que está sempre aqui com a gente, que por acaso é meu padrinho. E aí a Clarinda, né, que é a minha madrinha, então, digamos assim, ela cuidou dele. E ele veio e ele passou por alguns empregos aqui na cidade. Ele trabalhou para o seu hortolã. Aí depois ele foi trabalhar numa casa de secos e molhados. E à noite ele trabalhava de garçom, aonde era o antigo clube literário. E nas madrugadas ele fazia curso de eletrônica e elétrica por correspondência, naquele Instituto Universal. Então não tinha energia elétrica, né? Ele estudava à luz de vela, porque ele queria muito ter uma profissão, né? Esse era o sonho da vida dele, era ter uma profissão, era dizer que ele tinha uma profissão. E aí ele fez o curso de eletrônica, começou a consertar radinho, liquidificador, esse tipo de coisa, pegava esses servicinhos. Aí ele conheceu a minha mãe. Eles tinham 18 anos, mais ou menos. Ela trabalhava na Santa Casa já, de faxineira. E assim, a minha mãe sempre foi loucamente apaixonada pelo meu pai. A família dela não aceitava, porque sabia dessa história louca dele, né? Meu pai sempre foi vida louca também. E aí eles decidiram fugir para casar, sem o consentimento da família. Casaram, e a minha mãe, assim, cuidou do meu pai a vida inteira, como se fosse um filho. Na verdade, ele era o filho mais velho dela, né? E quem conheceu a minha mãe sabe que ela era assim, ela veio nesse mundo para ser mãe. E aí ela decidiu viver o sonho dele. Então foi quando ela saiu da Santa Casa e ela decidiu viver o sonho dele. Ele queria estudar, ele queria ter uma profissão. E então ela decidiu que ela ia fazer o que fosse possível para ele realizar esse sonho. Então aí ele foi contratado como leiturista da CPFL. E aí a CPFL era uma empresa estatal e que dava muita oportunidade de crescimento, né? E ele nunca perdeu nenhuma. Das 6 e aos sábados e domingos, quando ele não estava de plantão, ele fazia serviços de elétrica, de auxiliar de elétrica. Foi quando ele juntou um dinheirinho e ele comprou uma máquina de costura para minha mãe, deu de presente para ela. E que aí ela passou a fazer pequenos concertos em casa, que era para poder ajudar no orçamento, para ele comprar os equipamentos dele e ser um eletricista de fato. Que aí foi quando ele conseguiu comprar um terreninho, eles saíram do aluguel, ele fez uma edícula e deixou planejado fazer um salãozinho que ele ia botar um ponto
de venda, né? E foi quando nós nos mudamos para o Shangri-La, e que o prédio está lá até hoje. Nessa época eu estava com 5 anos e o Rogério estava com 3, que foi quando a gente foi para o Shangri-La. E aí que começou a existir a vontade, de fato, de criar um comércio. O que eu mais me lembro é quando a gente era criança, que eu via meu pai e minha mãe trabalhando junto. Meu pai, quando chegava do serviço, minha mãe ficava o dia inteiro na lojinha, ajudando ele vender, montar as coisas, né? Eu e o Rogério era muito criança, a gente ficava com ela colocava um lençol no chão e ficava eu e ele lá o dia inteiro praticamente com ela, até a noite, quando ele chegava e ajudava ela montar os postinhos, né, para entregar para as pessoas nos outros dias. Quem viveu a rotina da loja sempre foi a minha mãe. Aí aos sábados meu pai recebia os representantes, recebia as pessoas, fazia os pedidos, né? Era assim, olhava quanto de dinheiro tinha, hoje eu tenho tanto, eu posso comprar tanto, né? E eu me lembro muito, né, nessa época era também período das torrinhas, a gente não tinha poste, não vendia poste padrão, vendia torrinha. E tinha que montar a torrinha. E quem montava as torrinhas era a minha mãe. A minha mãe montava as torrinhas, botava na carriola, era uma carriola de pedreiro, e ia levar na casa do cliente. Comecei a trabalhar na loja, eu comecei na loja com a minha mãe cedo, até porque a gente morava no fundo, era uma casa no fundo e tinha um salãozinho na frente, então eu ficava com ela o dia todo na loja. A gente dividia também de brincar na rua e trabalhar, os amigos ali dentro, ela atendendo, isso aí com 8, 9 anos. E com 14 anos eu decidi fazer uma escolinha das anime. Eu prestei um concurso lá, eu passei, eu fui ser aprendiz de eletricista nas anime. E entrava, aí eu vi que o negócio era pior. Eu falei, que podia ser ruim, nada podia piorar, né? Eu entrava às 6 horas da manhã. Tinha 3 dias da semana que a gente entrava às 6 horas da manhã. E minha mãe, como já fazia pro meu pai, ela levantava às 4 horas da manhã, fazia a marmita dele, fazia a minha marmita. Isso às 4 horas da manhã, eu ia pro ponto pegar ônibus e ele ia pra loja. E a gente ia trabalhar. Ele ia para Ribeirão e eu vinha para as Anime. Fiquei pouquíssimo tempo aí nas Anime. Fiquei uns 2 meses e eu falei, não, eu tenho que voltar para a loja. Lá é melhor. E eu voltei para a loja. E daí então, minha vida até hoje está na loja, né? Assim, eu espelhava muito a ele, a gente tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande pela força que ele tinha, a vontade que ele teve de ser alguma coisa, alguém na vida, toda essa história de sair da roça muito cedo, morar de favor na casa dos outros, né? Isso aí pra gente era uma gasolina pra nós, né? Isso dava uma energia muito forte pra gente poder querer dar sequência no que ele fazia. Nessa época, com 15 anos, meu pai comprou um terreno aqui na avenida e construiu essa loja que hoje nós estamos aqui. E veio eu, minha mãe, todo mundo pra cá. A Adriana foi fazer faculdade, se apartou um pouco da gente. Ela ficou aí nesse período de estudar aí, ela sempre foi uma pessoa que gostava muito de estudar. Ficou, acho que era uns... Até praticamente quando minha mãe ficou doente, a Adriana ela ficou fora aqui da loja. Quando minha mãe diagnosticou a doença dela, a Adriana se afastou do serviço e veio trabalhar com a gente aqui e cuidava da minha mãe e começou a trabalhar na loja também. Voltou a fazer o que fazia quando era criança, né? E isso o Matheus era novo. O Matheus veio trabalhar com a gente aqui. Acho que o Matheus entrou quando meu pai faleceu. Minha mãe veio falecer depois também, 3 anos aí após, 2 anos e meio após a morte do meu pai. Aí o Matheus, aí nós viramos pai e mãe. Aí ele vinha realmente todo dia com a gente. Eu acho que eu tenho um pouco dela em relação ao cuidado com eles,
que eu sempre tive muito cuidado depois que ela morreu, em deixar as coisas deles pronta, comida, etc. Assim. Eu acho que nisso eu pareço com a minha mãe. Por ser o mais novo também, então tinha todos os privilégios, né? Minha mãe não cobrava muito de eu vir pra loja, meu pai sempre cobrava, mas era aquela cobrança mais leve do que tinha com meus irmãos. Mas uma coisa que eu trago até hoje e que me orgulha muito é de saber que eles tiveram poucas oportunidades na vida. Meu pai com pouca escolaridade, minha mãe também. Se eles deixassem de trabalhar e ficassem reclamando, não tinham crescido na vida. Então meu pai resolveu trabalhar, resolveu estudar e hoje a gente chegou. Eles deixaram esse legado pra gente muito grande. Eu entrei na loja, meu pai faleceu em 2002 e minha mãe em 2005. Então eu vinha na loja porque eu tinha muito medo da minha mãe poder fazer esforço para fechar o portão, abrir a porta da loja, ela que abria, para ela fechar. Então isso me matava. Eu ficava louco de saber que 6 horas da tarde ela tinha que baixar o portão a porta da loja, que hoje é fácil, se você passar uma chave, mas antes você tinha que puxar. Então por isso que hoje eu acho que eu tenho até um trauma de deixar a loja antes das 6 horas, por causa disso. E conforme fomos chegando aqui, fomos mudando algumas coisas, hoje, como eles disseram, a gente chegava e trabalhava. Hoje a gente quer mudar, quer fazer um planejamento e quer crescer mais, quer deixar isso de legado para as outras pessoas entenderem a nossa história também. Como nós somos em 4, tinha meu pai e minha mãe, uma família unida, os elos são mais fortes. Eu acredito que muitas pessoas aqui na loja, que passaram por aqui, que começaram com ele, que hoje não faz mais parte da loja, foram muito importantes. E como nós estamos aqui e crescemos, não fomos sozinhos. A equipe da Nicolucci foi muito importante pra gente. Eles crescem junto conosco. Às vezes eu passo na avenida e eu olho, eu agradeço a Deus e a todo mundo que ajudou, todo mundo que trabalhou aqui, que trabalha aqui, aonde conseguiu chegar. E agradeço muito aos meus irmãos, porque eu acho que se não fosse a força que o Rogério teve de carregar isso, a gente não tinha chegado aqui. O Matheus, a Adriana abriu a mão do serviço dela para vir ajudar ele. E eu agradeço muito eles e todo mundo.